Boa noite, pessoal. Estou fazendo esse vídeo aí para manter os nossos pacientes atualizados com relação a essa situação toda que nós estamos vivendo, essa pandemia. Então, pessoal, eu nunca fui a favor daquela história é melhor pintar o quadro de preto, porque ser pessimista, porque aí você assusta a pessoa, se vier uma boa notícia, a pessoa ela fica feliz. Tem muitas pessoas que pensam assim. Eu não sou a favor dessa teoria. Eu prefiro que a gente viva com a realidade, a gente tenha uma consciência do que está acontecendo, porque eu entendo assim que com consciência a gente consegue agir de uma forma melhor, sabe? Eu sei que muitas vezes a gente fala, o brasileiro é responsável, mas graças a Deus a gente está vendo que está havendo uma mudança muito grande no perfil do brasileiro, se inteirando, se politizando mais. E agora, nesse momento, acho que é o momento brasileiro entender mais sobre a sua saúde, os cuidados que nós temos que ter, não somente conosco, mas com os outros. Essa pandemia, a gravidade todo mundo sabe, a forma com que ela está se alastrando. Contudo, a gente tem que ver alguns dados e um amigo meu, Felipe Bueno, ele fez uma comparação hoje que eu achei fantástica. Os dados da Itália, a gente não pode comparar o número de casos da Itália com o número do Brasil pela dimensão do país. Então, o ideal seria que a gente avaliasse isso com uma forma proporcional ao número da população. Eu concordo nisso, acho que a gente tem que ser assim também. O exemplo da Itália é um exemplo que a gente tem que usar muito como uma precaução nossa para a gente entender o que está acontecendo. A Itália hoje ela é um país que ela tem muito mais casos do que está sendo divulgado, porque tem se feito os exames, não é barato fazer esse exame para a detecção dessa doença, então ela é feito mais nos pacientes internados e pacientes mais graves. Por isso que a mortalidade na Itália ela se torna maior. Você olhar assim a proporção de mortalidade, a taxa de mortalidade dela é maior do que em relação em outros países. Mas é porque, na verdade, o exame e a confirmação diagnóstica é feita nos pacientes mais graves. A população lá é mais idosa, a gente sabe que a taxa de mortalidade, a idade média dos mortos ali é de 81 anos de idade média. Então, assim, tem todos esses fatores. Mas o que a gente tem que cuidar, entender, é que é uma doença que é muito infecciosa. Então, por isso, a taxa de transmissão dela é enorme. Por isso que o pedido dos profissionais de saúde tem sido, fique em casa, cuide com contaminação. Está perfeito isso, tem que ser feito. Então, assim, não no fato da gente querer assustar, falar assim, você vai morrer. Não é isso. Não é assustar a população, mas com dados reais. E quando a gente coloca com dados reais que a gente tem esse risco, o risco é muito maior em quem tem comorbidades, é muito maior em quem é idoso. Só que todos nós temos alguém de risco ao nosso lado. Então, assim, não faça por você, mas faça pela pessoa ao seu lado, pelo seu vizinho, esse cuidado. E eu queria trazer uma palavra especial com relação a saiu a divulgação que foi vista a cura. Não foi visto a cura ainda. Tem indícios de que há melhora. Tem alguns estudos que estão sendo feitos, continuados para avaliar isso. E, pessoal, não tome remédio por conta própria. Essa medicação, a hidroxicloroquina e a cloroquina, elas são medicações muito agressivas e tem muita interação com remédios para o coração. Então, se você toma algum remédio do coração, não tome por conta. Independente de tomar ou não remédio para o coração, não tome por conta dessa medicação. Foi uma corrida às farmácias de uma forma inapropriada da população. Então, o meu conselho é não tome medicação sem um conselho médico. Tem muitos médicos agora abrindo a possibilidade de você fazer um telemonitoramento. Então, o que é o telemonitoramento? É quando você já faz o acompanhamento com o médico, você já teve uma consulta presencial e você pode fazer esse retorno agora via tanto WhatsApp, Skype, seja qual for o método. Tire suas dúvidas dessa forma, agende ali um telemonitoramento, uma teleconsulta dessa forma, porque assim você vai poder saber se você pode tomar o remédio, se você deve tomar o remédio ou não. Em 81% dos casos, a doença ela se torna como um resfriado comum. Então, assim, não use, na maioria dos casos, a medicação vai ser simplesmente sintomática, vão ser só orientações. Então, não se automedique.
E isso vai ser ruim para você e pode trazer efeitos muito piores do que a doença. Então, por isso que, de novo, eu cito o meu amigo Felipe Bueno, Dr. Felipe Bueno, sobre a questão que ele coloca: o pânico não é a resposta, não é gerar pânico na população que vai gerar uma população prevenida, mas é sim trazer a informação correta, sem fake news, sem exageros, mas sim a verdadeira informação, porque assim, com informação, a gente vai se prevenir da forma adequada. Então, de novo, faça esse isolamento, cuide da sua saúde, cuide da sua higiene, cuide da sua família, e assim eu tenho certeza que as complicações vão ser as mínimas possíveis. Teremos complicações? Teremos. E o nosso intuito é que sejam as menores possíveis e que seja mais espaçada possível para que todos que tenham complicações possam ser atendidos. E enquanto isso, vamos cuidar da nossa saúde e cuidar da saúde do próximo, tá joia, pessoal? Eu vou trazendo algumas informações assim que forem saindo novos dados, novos fatos. E se tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui no canal que a gente vai estar respondendo na medida do possível. Muito obrigado.